E ainda sobre a ansiedade, a partir das considerações anteriores, podemos pensar na distinção entre a ansiedade realística e a neurótica. Essa distinção foi proposta por Freud. Para ampliar a compreensão da ansiedade, vemos que a ansiedade realística é mais compreensível, enquanto a neurótica é mais enigmática. A ansiedade realística parece ter uma função adaptativa, de preparar o organismo para o perigo. Já a ansiedade neurótica se apresenta como prejudicial e desorganizante. A ansiedade realística poderia ser mais bem designada como medo, pois refere-se a um objeto ou situação identificável e concreta, diferente da ansiedade em si. A ansiedade propriamente dita se caracteriza pela indefinição do objeto ou da situação, o que a torna mais difusa e, por vezes, mais difícil de ser nomeada. A ansiedade realística fala dessa perda, desse medo relacionado a um objeto identificado, como a mãe, por exemplo. E isso é compreensível, pois envolve o desenvolvimento. Tem a ver com a própria vida. Já a ansiedade neurótica aparece como um tipo de ansiedade onde não se reconhece claramente o objeto de medo, perda ou frustração. Por isso, ela é considerada inadequada, complicada e de difícil acesso. Podemos pensar que daí surge o caráter inconsciente da ansiedade, diferente do medo. Enquanto o medo se mostra mais consciente e objetivo, a ansiedade neurótica carrega uma motivação inconsciente, mais difícil de ser localizada. Vale lembrar que o medo depende da interpretação. O mesmo estímulo ou situação pode gerar reações diferentes em pessoas diferentes. Aquilo que provoca medo em mim, pode não provocar no outro. Depende da leitura subjetiva que cada um faz da situação vivida. Por isso, é essencial entender cada caso clínico em sua singularidade, evitando generalizações equivocadas sobre a origem da ansiedade. É importante compreender como os casos foram interpretados e significados pelo sujeito. Freud deixa de lado a categoria realística para focar na ansiedade neurótica. Ele a descreve como ansiedade livremente flutuante ou expectante, como uma neurose de angústia atípica em que se sente mal-estar sem saber a causa. Vivemos uma angústia sem compreender sua origem, mas ela está presente. Freud a nomeia como neurose de angústia, uma ansiedade difusa e persistente. Ele também descreve o medo desproporcional, que embora pareça compreensível em certos casos, ultrapassa o grau esperado. A isso, chamamos de fobia. Como no medo de animais perigosos ou pensamentos intrusivos, mas que ganham intensidade característica da fobia, como na claustrofobia ou agorafobia. Ou seja, o medo de espaços fechados ou abertos. A ansiedade, nesses casos, se apresenta como incompreensível para o observador externo, o que dificulta o manejo. Outra forma de classificação proposta por Freud é a histeria e outras neuroses graves, como a neurose obsessiva, dentro da ansiedade neurótica. Nessa terceira categoria, Freud comenta que não é o perigo externo que importa, mas a sensação interna de perseguição ou de grave ameaça que o sujeito sente. Surgem sintomas como a paranoia, entre outros. Assim, começamos a nos aproximar da noção de neurose e sua relação com a ansiedade na clínica psicanalítica. Entender essa relação é fundamental para compreender a importância clínica da neurose e da ansiedade como origem de certos quadros neuróticos.